Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na nossa aula 4, nós veremos gramática e estudaremos o posicionamento do complemento direto e do complemento indireto, com verbos em gerúndio, infinitivo e imperativo afirmativo. Como nós vimos nas aulas anteriores, a regra geral para o posicionamento dos complementos na oração é complemento indireto mais o complemento direto mais o verbo. Os pronomes complementos se posicionam antes do verbo caso estejam conjugados no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no imperativo negativo, e são escritos separados do verbo. Então, por exemplo, ¿le entregarás el dinero a Julio hoy? ¿Le entregarás el dinero a Julio hoy? Como possível resposta, nós temos sí, se lo entregaré. Sí, se lo entregaré. Notem que o se refere ao complemento indireto a Julio e lo se refere ao complemento direto el dinero. O verbo entregar, no primeiro exemplo, está conjugado no futuro, modo indicativo, é uma afirmação. No segundo exemplo, nós temos um verbo conjugado no presente do subjuntivo, é uma hipótese. Talvez se lo entregue. Talvez se lo entregue. Agora, o uso do complemento direto e indireto com verbos no gerúndio. Quando um pronome acompanha um verbo em gerúndio, há duas possibilidades de colocação. Ou nós o colocamos antes do verbo auxiliar ou depois do próprio gerúndio. Então, por exemplo, ¿estás enviándole un email a su jefe? ¿Estás enviándole un email a su jefe? Como possível resposta, nós temos sí, se lo estoy enviando. Sí, se lo estoy enviando. Então, notem a sequência. Primeiro o complemento indireto, depois o complemento direto e depois estou enviando, o verbo. Mas também eu poderia responder sí, estou enviándoselo. Sí, estou enviándoselo. Nesse caso, nós temos a fórmula verbo mais o complemento indireto mais o complemento direto. Ao usar essa segunda fórmula, tudo fica junto numa única palavra e é necessário acrescentar o acento para que a sílaba tônica não ficasse enviándoselo. Ficaria muito feio. Então, sí, estou enviándoselo. Bom, mais um exemplo. Le estoy comprando una rosa a mi novia. Le estoy comprando una rosa a mi novia. Então, a fazer a análise que nós estudamos nas outras aulas. Então, nós temos o verbo estoy comprando. Nós perguntamos ao verbo que compras e também para quem compras. E como resposta nós temos se la estoy comprando. Mas usando a segunda fórmula, nós também podemos dizer estoy comprándosela. Estoy comprándosela. Atenção! Ao contrário do português, nunca podemos dizer em espanhol, por exemplo, están te llamando. Están te llamando. Isso é errado em língua espanhola. Então, você não pode usar o pronome entre os dois verbos. Então, ou você diz te están llamando ou están llamándote. Ok? Então, isso é um erro muito comum para quem fala língua portuguesa, está aprendendo espanhol, então acaba cometendo esse erro. Um segundo exemplo. Estoy me levantando. Estoy me levantando. Isso em espanhol é errado. Então, ou você diz me estoy levantando. Me estoy levantando. Ou estoy levantándome. Estoy levantándome. Agora, o uso do complemento direto e indireto com verbos no infinitivo. Quando um pronome acompanha um verbo no infinitivo, há duas possibilidades também de posicioná-lo, ou antes do verbo auxiliar ou depois do próprio infinitivo. Em casos que só aparece o infinitivo, a única possibilidade é colocar o pronome depois do verbo. Então, por exemplo, le voy a dar un chocolate a mi hijo. Le voy a dar un chocolate a mi hijo. Então, usando a primeira fórmula, eu posso dizer se lo voy a dar. Se lo voy a dar. E usando a segunda fórmula, eu digo voy a dárselo.
voy a dárselo. Agora, o uso do complemento direto e indireto com verbos no imperativo afirmativo. No imperativo afirmativo, o pronome sempre vem depois do verbo. Então, por exemplo, necessito mi bolígrafo para escrever. Dámelo. Então, nós temos aqui o verbo dar, e aí, seguido um complemento indireto para mi, e depois o lo que retoma mi bolígrafo. Então, dámelo. Outro exemplo. Deseo que compres um lindo vestido a sua mulher. Deseo que compres um lindo vestido a sua mulher. Então, nós temos aqui uma frase que expressa um desejo. Se ao invés de expressar o desejo você fosse dar uma ordem, você diria cómpraselo. Cómpraselo. Porque nós temos o verbo comprar. Se refere a sua mulher, o complemento indireto, ella, que naquela tabelinha do complemento indireto é o le, terceira pessoa do singular. E que compras? Um vestido, terceira pessoa do singular, naquela tabelinha do complemento direto, lo. Colocando na ordem, verbo mais complemento indireto mais o complemento direto, a ordem fica cómpraselo. Agora, se eu fosse dar uma ordem para que a pessoa não fizesse isso, eu diria no se lo compres. No se lo compres. Tá? Então, lembre-se, em imperativo negativo, o pronome se posiciona depois da negação e antes do verbo. Ok? Bom, então vamos praticar. Então, uma frase simples. Le doy un caramelo a Maria. Le doy un caramelo a Maria. Então, o passo a passo que nós estamos estudando os 10 da primeira aula é, primeiramente, encontrar o verbo. Então, aqui o verbo dar. E aí você pergunta ao verbo, que das? A resposta, um caramelo. Um caramelo, masculino, terceira pessoa singular, pronome lo. E aí você pergunta ao verbo novamente, a quem das? Le doy a Maria. Então, Maria, terceira pessoa do singular, pronome le. Vocês lembram também que eu expliquei que quando le vai seguido por lo, la, los e las, ele muda para se. Então, nesse caso, nós temos como resposta se lo doy. Se lo doy. Próximo exemplo. Les di una galleta a Pablo y Rafaela. Les di una galleta a Pablo y Rafaela. Encontrem o verbo. Encontre o complemento direto. Encontre o complemento indireto. Olhem a conjugação do verbo para ver qual a fórmula você vai usar, se é a primeira fórmula ou a segunda que nós estudamos. E como resposta nós temos se la di. Se la di. Próxima frase. Les di un caramelo a Maria y una galleta a Pablo. Les di un caramelo a Maria y una galleta a Pablo. Então, outra vez aqui o verbo dar, conjugado no passado. E aí você pergunta, que diste? E como resposta nós temos um caramelo, porém nós temos também aqui uma galleta. Então, nós temos o complemento direto lo, por causa do caramelo, terceira pessoa do singular masculino. E nós temos o complemento direto la, né? Uma galleta, feminino, terceira pessoa do singular. Quando isso acontecer, sempre vai prevalecer o masculino, porque são duas coisas, são dois objetos. Então, se los di. Se los di. Próximo exemplo. Ella te dará um té. Ella te dará um té. O verbo é o verbo dar. Que darás? Um té. A quem darás? A
ti. Então, como resposta, nós temos ella te lo dará. Ella te lo dará. Mais uma frase, só que agora em português. Vou dar um sorvete para você. Vou dar um sorvete para você. Então, como ficaria essa frase em espanhol? Voy a darte un helado. Voy a darte un helado. Ou também, te voy a dar un helado. Te voy a dar un helado. Agora, fazendo a nossa análise, usando o complemento direto e o indireto na mesma oração, nós temos voy a dártelo. Voy a dártelo. Ou te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Um outro exemplo. Estou dando um suco para você. Estou dando um suco para você. Em espanhol. Estoy dándote un jugo. Estoy dándote un jugo. Ou te estoy dando un jugo. Te estoy dando un jugo. Agora, usando o complemento direto e indireto na mesma oração, nós temos estoy dándotelo. Estoy dándotelo. Ou te lo estoy dando. Te lo estoy dando. Próxima frase. Em português. Dá um café para ele. Dá um café para ele. Em espanhol agora. Dale um café. Dale um café. Observem que essa frase está no imperativo afirmativo. Usando os dois complementos. Dáselo. Dáselo. Então, com o imperativo afirmativo, obrigatoriamente, os pronomes sempre depois do verbo. E com o imperativo negativo, como ficaria? No le des un café. No le des un café. Usando os dois pronomes, o pronome de complemento direto e o pronome de complemento indireto, ficaria no se lo des. No se lo des. Bom, é isso, pessoal. Curta nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube para vocês ficarem sempre atualizados. Se você gostou desse vídeo, curte também o vídeo. E entre no nosso site. Lá você vai encontrar exercícios com gabaritos e você pode praticar. Bons estudos e até a próxima!